Sejam todos muito bem-vindos a um podcast especial no canal Spook Houses Casas Assombradas. Hoje trago a vocês um dos materiais mais delicados e, ao mesmo tempo, mais fascinantes já apresentados dentro dessa plataforma e que, com certeza, irá mudar a vida e a forma de ver a Bíblia, seus manuscritos, suas passagens e até mesmo conhecer quem realmente foi o famoso Deus do Velho e do Novo Testamento. Tenho certeza que, da mesma maneira que me encantei por todo esse material, vocês irão se encantar. E como eu sempre digo, bons estudos a todos nós. Ao contar sua visão celestial do Senhor, Ezequiel explicou que o grande querubim tinha uma abóboda de cristal sobre sua cabeça, acima da qual havia uma espécie de trono, e bem no alto desta espécie de trono uma silhueta humana. Era essa a visão da glória do Senhor. Ao relatar outra visão, o livro de Davi menciona de modo semelhante que quando o trono desceu, um ancião chegou e sentou, e brancas como a neve eram suas vestes. Seu trono era feito de chamas, com rodas de fogo ardente. Como descobrimos nos capítulos anteriores, o termo cherub e querubim derivam do mesmo verbo do semita arcaico kerub, que significa cavalgar. Tanto o 2 Samuel, que seria mais ou menos 22:11, quanto os Salmos 18:10, afirmam que o Senhor cavalgou sobre um querubim e voou. E ao falar sobre a morada da Arca da Aliança no templo, 1 Crônicas 28:18 associa os querubins, guardiões, diretamente a carruagens. No tocante à posterior associação de querubins com tronos, a Bíblia também narra que o Senhor, por vezes, sentava-se no propiciatório da arca. O trono do Senhor está entre querubins. Também é confirmado que ele falava com Moisés sentado em seu trono. Ele ouvia a voz que ele falava acima do propiciatório. O judaísmo filosófico há muito percebeu que a arca representava um trono real e que Deus, em sua presença onipotente, habitava entre os querubins. A arca foi, portanto, vista como uma grande responsabilidade para os levitas que o carregavam. Quando o Templo de Jerusalém foi construído pelo rei Salomão, a arca foi guardada em seu mais secreto santuário, o Kadosh HaKadashim, ou o Santo dos Santos. Durante a geração seguinte ao reinado de Reboão, filho de Salomão, em Jerusalém, ocorreu uma mudança dinástica. O chefe líbio Sheshonq casou-se com uma herdeira egípcia e transformou-se no novo faraó. Esse ex-comandante de Misiré, força policial líbia, decidiu restabelecer o domínio egípcio da Palestina de acordo com a Estela de Israel. Sheshonq, e é, portanto, reconhecido como sendo o Sesac bíblico que atacou Reboão e cercou Jerusalém, disse que tomou os tesouros do templo que podia carregar para provar sua supremacia sobre o rei de Judá e então voltou seu olhar para o norte, contra o reino israelita de Jeroboão, que fugiu cruzando o Jordão. Um conjunto de diversos registros da campanha foi gravado posteriormente nas muralhas do templo de Amun, em Tebas. A Arca da Aliança não constava na lista de itens saqueados por Sheshonq e ela permaneceu em Jerusalém ao longo de várias gerações, até pelo menos o reinado de Ezequiá, que seria o 12º herdeiro da linhagem de Salomão, que dizem ter orado diante da arca. Nos reinados subsequentes de Manassés e Anion, a arca foi levada a um santuário levita durante um período de distúrbios e conflitos sectários em Jerusalém. Posteriormente, ao citar a era do rei Josias, bisneto de Ezequiá, 2 Crônicas 35:3 relata que ele decretara que a arca fosse levada de volta à sua morada no templo de Salomão. Ele disse aos levitas que instruíram todo o Israel e estavam consagrados ao Senhor: depositai a arca santa no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ele não mais será um fardo sobre vossos ombros. Isso aconteceu 360 anos depois de Salomão ter construído o templo e pouco antes da primeira invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, em torno de 596 a.C.
Naquela época, Elcias era o sumo sacerdote de Jerusalém. Acredita-se que ele tenha encontrado o livro da lei, que, de acordo com o documento de Damasco, descoberto entre os manuscritos do Mar Morto, em Coarã, fora escondido na Arca da Aliança desde o tempo de Moisés. Pouco antes da invasão de Nabucodonosor, Elcias, filho de Jeremias, escondeu a arca em um lugar seguro, onde era provável que os invasores não a encontrassem. A esse respeito, a Bíblia e outros anais judaicos são coerentes ao afirmar que a arca foi, por fim, escondida no cofre do templo durante o reinado de Josias, de forma a não ser confiscada pelos babilônios. O livro de Jeremias narra a Arca da Aliança do Senhor, nem mais se pensará nela, nem mais se lembrarão dela, nem mais a visitarão. De acordo com o Talmud hebraico, ela foi escondida sob a terra perto do Santo dos Santos. Como resultado, a arca não aparece no inventário de itens saqueados por Nabucodonosor antes da destruição do templo, e 2 Crônicas 5:9, compilado em torno de 275 anos antes de Cristo, tempos depois do segundo templo ser construído. Afirma que a arca lá permaneceu até o tempo presente. Da mesma forma que as terras assírias foram dominadas pelos babilônios, o Império Babilônio foi, por fim, dominado pelos persas. Ciro II, o Grande, uniu os diferentes reinos da Pérsia, que seria mais ou menos a região do Irã, em meados do século VI a.C., transformando-os no território de Shah, em 539 anos antes de Cristo. Invadiu a Babilônia com suas tropas, derrubando Nabônidos, o quarto sucessor de Nabucodonosor. Ao assumir o controle da região, Ciro permitiu que os descendentes dos exilados israelitas voltassem a Judá. O primeiro grupo que optou por abandonar a terra que havia de fato se transformado em seu lar partiu para Jerusalém com Zorobabel, descendente de Jeconias, em cerca de 536 anos antes de Cristo. 20 anos depois, um novo templo foi construído no mesmo local do antigo, mas não haveria nenhum outro rei da casa de Judá. A partir de então, os senhores foram Dário I e seus sucessores do Império Persa. Nesse interim, os israelitas eram governados localmente por persas, tais como Sassasbassar, nomeado governador de Judá. Com os israelitas repatriados sob o controle dos persas e sua própria dinastia de reis chegando ao fim, eles também ficaram sujeitos à oficial língua imperial aramaica. O sumo sacerdote do novo templo tornou-se o governante de uma cultura totalmente centrada na religião e recém-definida lei de Deus tornou-se a lei reconhecida na terra. Uma segunda grande onda de descendentes israelitas exilados retornou à Babilônia mais ou menos em 458 anos antes de Cristo, sob o comando de Esdras, o sacerdote, responsável pelas questões religiosas israelitas na administração persa. Posteriormente é narrado no livro de Esdras que, apesar de os israelitas terem sido exilados e colocados em cativeiro sob a ordem de Deus, este agora havia nos concedido a benevolência dos reis da Pérsia, que nos deram vida bastante para reconstruir a morada de Deus, reerguer as ruínas da desolação e que nos prometeram abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Com a supremacia do governo persa por 2 décadas, o Antigo Testamento chega ao fim. E assim como ocorreu entre os livros do Gênesis e do Êxodos, há um hiato de cerca de 400 anos antes do início do Novo Testamento cristão. O período intermediário entre as escrituras judaicas e cristãs começa com a ascensão de Alexandre, o Grande da Macedônia, que derrotou o Shah Dário III em 333 anos antes de Cristo e que, após destruir a cidade de Tiro, na Fenícia, mudou-se para o Egito e construiu sua cidadela em Alexandria. Tendo conseguido total controle do Império Persa até então, Alexandre invadiu a Babilônia, avançando em direção leste até finalmente conquistar Punjab. Após sua morte prematura, em 323 anos a.C., seus generais assumiram o controle. Ptolomeu Sóter tornou-se governante do Egito, Seleuco da Babilônia, enquanto Antígono passou a governar a Macedônia e a Grécia.
Na virada do século, a Palestina, como passou a ser conhecida Terra Santa, também passa a fazer parte do Império Alexandrino. Uma nova força militar então ganhou ímpeto na Europa, a República de Roma. Em 264 anos antes de Cristo, os romanos expulsaram os governantes cartaginenses da Sicília antes de tomar a Córcega e a Sardenha. Em seguida, Hannibal, o general cartaginense, como forma de retaliação, tomou Sagunto, na Espanha. Ele avançou com suas tropas, cruzando os Alpes, mas foi barrado pelos romanos em Zama. Entre mentes, Antíoco II, o descendente do general macedônio Seleuco, tornou-se rei da Síria. Em 198 anos antes de Cristo, já livre da influência egípcia, tornara-se governante da Palestina. Antíoco IV Epifânio, seu filho mais velho, ocupou Jerusalém, o que deu origem à sua imediata e violenta insurreição dos judeus, sob o comando do sacerdote Hasmoneado Judas Macabeu, que morreu durante uma batalha contra os Seleucidas. Mesmo assim, os macabeus saíram vitoriosos e finalmente conseguiram a independência israelita em 142 anos antes de Cristo. Em virtude ao lapso histórico entre o Antigo e o Novo Testamento, a história de Judas Macabeu e dos Macabeus, também chamados de Hasmoneanos, não é narrada na Bíblia. No entanto, ela é descrita em detalhes nas obras do século I depois de Cristo, de Flávio Joséfos, que era hasmoneano de nascimento. A história deles também é contada nos livros apócrifos dos Macabeus, que foram acrescentados à Bíblia Septuaginta. Mas o cânone hebraico definitivo não os acrescentou, pois eles não tinham uma relação direta com relações relacionadas a Deus. Judas, conhecido como o Destruidor, era filho do sacerdote Matatias de Modim, povoado próximo a Jerusalém. Em virtude do seu cognome, seus descendentes ficaram conhecidos como Macabeus e receberam o sobrenome Macabeu. De modo geral, eram conhecidos como Hasmoneanos, em homenagem ao seu ancestral Hasmon, ou Hasmoneanos, bisavô de Matatias. Segundo os passos de seu pai, Judas Macabeu preparou-se para lutar contra os reis Seleucidas da Síria, sucessor do general macedônico Seleuco do exército de Alexandre o Grande, que invadiram Jerusalém e, consequentemente, impuseram a cultura e a religião helênicas ao povo da Judéia, como viria a ser conhecida a antiga Judá. Naquela época, o maior opositor dos Seleucidas era o rei Antíoco IV, que se aliara aos irmãos do sumo sacerdote de Jerusalém na casa de Arão. Eles usurparam a herança da família para unir-se ao invasor, ao mesmo tempo que introduziram os deuses gregos e a veneração a eles no templo. A fim de ressaltar as novas exigências, rolos da Torá foram embebidos em gordura de porco e queimados. A circuncisão foi banida e o uso da língua grega tornou-se compulsório sob pena de morte. Com os obstinados sacerdotes de Jerusalém apoiando a insurreição contra sua própria cultura judaica, Matatias de Modim aceitou o desafio com uma força armada que foi em seguida liderada pelo seu filho Judas. Ao longo de vários anos, Judá derrotou vários exércitos sírios em grandes batalhas, que contavam com milhares de homens em cada uma das facções, no decorrer das quais Jerusalém foi destruída. Entretanto, no 25º dia de Kislev, em 165 anos a.C., Judas finalmente destruiu a imensa estátua grega de Zeus e reconsagrou o templo da fé judaica. O menorá da cidade foi aceso a fim de dar início a uma celebração que durou 8 dias, e assim surgiu a festividade judaica chamada Hanukkah. Esse não foi o fim da revolta hasmoneana, pois ainda havia sírios nas montanhas que circundavam a região a serem derrotados. No entanto, esse foi o incidente que deu origem a uma nova cultura sacerdotal em Jerusalém sob o domínio de Jonatã, irmão de Judas. Os Hasmoneanos conseguiram o apoio militar de Roma, nova nação em ascensão na região mediterrânea,
contra os sírios, dessa forma atingindo a independência judaica a partir de 142 anos antes de Cristo. Bom, meus queridos amigos, inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, espero que tenham gostado desse incrível capítulo, assim como eu me encantei em fazê-lo a vocês. Lembrem-se, não deixem de nos apoiar dentro da plataforma, seja se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, de se tornarem membros ou apoiadores pelo método PayPal, nos ajudando a continuarmos aqui firmes e fortes dentro do YouTube. E como eu sempre digo, a todos, em todos os vídeos, bons sustos a todos nós.